Então, nós estamos, num certo modo, sobrevivência, e o que vem pela frente é uma restauração. E nós precisamos ser uma igreja que vive sempre a reforma. A reforma já aconteceu várias vezes na história da igreja, e nós temos, por isso, a igreja luterana, por exemplo, que nasceu da reforma, dos desvios doutrinários que houveram ao longo da história. Nós temos outras reformas que aconteceram e continuam acontecendo e vão acontecer, que nós estamos sempre em constante reforma, restauração. Algumas coisas estragam, se desviam do alvo do propósito, nós precisamos restaurar o propósito. Algumas coisas se desviam, se estragam pela decadência, pelo tempo, pela idade, nós precisamos restaurar. Algumas coisas se perdem e nós precisamos resgatar. Então, a igreja é sempre uma entidade em reforma, constante reforma. E, às vezes, a reforma é um tanto quanto desafiadora. Deus me deu uma palavra essa semana e eu quero passar para vocês. O que é hoje não determina aquilo que será amanhã. Não necessariamente determina. Às vezes, sim, mas nem sempre. Então, grave essa palavra no seu coração. O que é hoje não necessariamente determina o que será amanhã. Por que isso? Porque muitas vezes nós encontramos nesse processo da reforma um desafio que excede os nossos ânimos, as nossas expectativas, as nossas esperanças, e ficamos, muitas vezes, desesperançados de resgatar a glória anterior, quanto mais superá-la. Isso pode acontecer no âmbito da sua família, isso pode acontecer no âmbito do seu trabalho, isso pode acontecer em várias situações diferentes. Nós precisamos manter a esperança e o ânimo lá em cima. Como? Não é por vias humanas, mas é pela nossa relação com Deus. É ali que a esperança não será uma esperança infundada, mas uma esperança sólida que trará ânimo para uma transformação verdadeira da situação presente. Então, eu queria ler com vocês agora Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Eu vou direto do papel para não ficar folheando muito Bíblia aqui no momento. Neemias 2, de versos 1 em diante, diz assim: No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então tremi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel.
Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde fora, nem o que fazia, pois até então não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então me disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram-se as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós, todavia, não tem parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aqui. Senhor, abençoa essa palavra, eu peço em nome de Jesus. Amém. Eu fiz uma porção de pesquisas e poderia falar longamente sobre várias coisas a respeito desse texto, mas uma das coisas que eu gostaria que ficasse bem patente para nós é que esse é o tempo em que Jerusalém estava sendo resgatada, restaurada. Israel estava sendo restaurado. E já tinha decorrido um período de mais de 60 anos, desde que a primeira leva de judeus voltou para Jerusalém. Houve 3 grandes retornos. Um sobre Zorobabel, outro sobre Esdras e outro sobre Neemias. Aliás, os livros de Esdras e Neemias não eram separados, mas eram um só no começo. Mais tarde é que eles foram separados como 2 obras diferentes, mas eles eram tidos como um livro apenas. Só para vocês verem, porque Esdras e Neemias são contemporâneos e interagem entre si. Zorobabel é bem mais antigo. Mas, de qualquer forma, no tempo de Zorobabel e no tempo de Esdras, levantou-se grande oposição à reconstrução de Jerusalém. Você vai ler isso no livro de Esdras, capítulo 4, e mandaram cartas ao rei Artaxerxes, que não era esse rei Artaxerxes, era um rei anterior. Houveram pelo menos 3 Artaxerxes. E esse anterior havia proibido a reconstrução de Jerusalém. Então ficou parado por 50, 60 anos, até que veio Neemias. E aqui eu vou falar uma porção de coisas interessantes a respeito da conjunção de eventos na vida de Neemias que não são fruto do acaso. Todavia, amados, nós encontramos o começo do livro de Neemias, eu já falei no estudo da semana retrasada, de que Neemias é o homem por quem iria acontecer a restauração. E nós vemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, que a restauração acontece quando existe uma pessoa que está interessada em saber das coisas, saber do sofrimento alheio, não por fofoca, mas por se importar. Ou seja, a restauração acontece quando existe alguém que realmente se importa. E a restauração acontece quando existe alguém que se coloca no lugar de intercessor. A restauração acontece quando alguém confessa as culpas dos outros como as suas próprias. A restauração acontece também quando existe uma pessoa que não
pensa apenas em si mesmo, como era o caso de Neemias. Neemias tinha uma situação tranquila. Imagine você sendo um político de importância na nação mais poderosa da terra. Ou seja, a tua vida financeira, meu amigo, você não tem problema de pensar em grana para o resto da vida. Mas aquele homem se incomodou com um país que era a sua origem, mas do qual ele nunca visitou, do qual ele provavelmente nem nasceu lá. Porque a esse período, assim, a maioria dos judeus que viviam na Pérsia não eram nascidos em Jerusalém. Poucos ainda restavam da geração que foi trazida para o cativeiro. Então, observe que aquele homem, ele podia muito bem ficar tranquilo no seu canto, mas ele se incomodou. Bom, isso é o resumo da Neemias capítulo 1, e agora nós vemos Neemias 2, no mês de Nissan. Só para vocês terem um entendimento, quando ele soube da situação de Jerusalém, era o mês Quisleu, o equivalente ao nosso novembro. E ali, até o mês de Nissan, que é março, o nosso março, são 4 meses. E em 4 meses ainda encontramos Neemias com o rosto triste por causa da situação de Jerusalém. Isso é muito interessante. Ele era um homem que tinha uma certa coerência de atitude. Neemias continuava por esses 4 meses a orar, a clamar pela sua nação que estava em grande miséria, vergonha, porque, não sei se vocês lembram, um dos profetas disse que vai acontecer que todo que passar por essa cidade gloriosa vai assobiar e bater palmas ao ver tamanha destruição, e vão dizer, certamente Deus ficou muito irado com essa cidade para acontecer isso. Os profetas falaram, imagina a vergonha do povo, é como os alemães têm vergonha do nazismo. Se fala para um alemão que mora na Alemanha sobre nazismo, ele vai tentar trocar de assunto, porque é uma vergonha para a nação. Então imagina a mesma coisa aqui, nesse caso, Israel passando aquela humilhação pública, aquele estado de calamidade, porque sem muros não há proteção, não existe segurança pública, sem portas não existe sistema judiciário, não existe nada, os ladrões podem entrar e varrer, fazer aqueles arrastão a hora que quiserem, não havia segurança nenhuma, o povo em miséria e pobreza, como diz a maldição que Moisés proferiu no Monte Ebal, né? Se você seguir ao Senhor, é bênção. Daí abençoado será a tua amassadeira e o teu pão. Mas se você não segue ao Senhor, maldita será a tua amassadeira, teu pão será de dores, serás perseguido por onde for, por um caminho você vai contra o inimigo, por 7 fugirás dele. Todas essas maldições aconteceram e aconteciam nesse tempo. Então, o sofrimento do povo de Deus era sem igual. E foi, ao longo da história, todos os judeus no exílio sofreram horrores. A Segunda Guerra Mundial é uma prova disso. Bom, então, voltando para esse momento, Neemias continuava orando por aquele povo por 4 meses a fio. Quando nós sabemos de alguma tragédia, ou quando alguém que nós conhecemos cai de alguma maneira, ou alguém sofre um acidente, como aconteceu com meu sobrinho hoje de manhã, indo para Blumenau, capotou o carro, foi parar no hospital, está no hospital com meu genro, a gente fica triste. Mas por quanto tempo? Quanto tempo a gente sofre com a dor alheia? Um dia, olha lá, aconteceu, explodiu uma bomba lá em Beirute, acho que foi, né? Não é uma bomba, mas o cais do porto. A gente ficou um dia pasmo, no outro dia segue vida. Nós não temos, até mesmo pela velocidade com que as coisas acontecem no nosso mundo hoje, nós não temos mais essa
habilidade de nos focar em uma coisa e lutar diante de Deus por ela. A situação de nosso país, por exemplo. Muito depende de nós conseguirmos interromper a corrupção generalizada que existe no judiciário e no legislativo. Nós vamos sofrer graves consequências para frente. Então, como é que nós estamos na nossa capacidade de orar e interceder pelo país? Veja essa característica de Neemias, de lutar diante de Deus. Quase meio ano de intercessão, o coração desse homem continuava entristecido. E aí, talvez a razão por que nós alcancemos tão pouca coisa é superficialidade da nossa intercessão, do nosso interesse. Não tem como fazer uma coisa significativa sem ter uma paixão profunda e um comprometimento existencial de tudo que nós temos e somos. Muitas vezes as nossas obras são pífias, são quase sem efeito, porque nós fazemos as coisas superficialmente. E Neemias era um homem intenso. Tanto é que o rei percebeu a tristeza no seu rosto. Alguns autores dizem que Neemias ficou com a cara triste para que o rei percebesse. Sabe aquela gente que faz beicinho para que os outros vejam que ele está triste? Não, eu sinceramente consideraria Neemias um dissimulado, se ele estivesse fazendo cena para o rei ver. E sendo o rei um homem experiente, porque ninguém chega a dominar um império do tamanho da Pérsia sem ter algum conhecimento interpessoal, o rei ia descobrir de longe que Neemias seria um sujeito dissimulado. Eu entendo que a tristeza de Neemias era genuína, era uma tristeza real, indisfarçável, e por causa disso o rei pergunta para ele: o que é que você tem? Bom, gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque a tristeza de Neemias podia gerar uma situação extremamente perigosa. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar outra coisa. Eu estou levando vocês para um passeio sobre o texto, porque depois eu quero fazer algumas aplicações práticas. Veja como Deus estava agindo por trás dos panos. Lembre disso, existe uma história, existe uma transhistória, ou seja, existe uma história natural, existe a história transcendental ocorrendo, entremeada com essa história. Na verdade, Deus está guiando os eventos para o fim dele. Mesmo o diabo, em toda a sua rebelião, acaba cooperando para os propósitos de Deus. Deus não precisa do diabo, mas usa a maldade do diabo em seu favor. Bom, vamos ver algumas coisas interessantes. Primeiro, Deus colocou Neemias numa posição de poder político, justamente no governo que proibira a reconstrução de Jerusalém. A proibição que veio do outro Artaxerxes só poderia ser cancelada com uma ordem real. Então, Deus já colocou Neemias naquela posição de destaque para que ele pudesse conseguir essa lei a favor da reconstrução de Jerusalém. Deus levou Anani, o seu parente, até Neemias, para que Neemias ficasse ciente da situação de Jerusalém. Aquela visita não foi por acaso. Às vezes você sente vontade de visitar alguém, de falar com alguém, não é por acaso. Você imaginou que Deus quer usar você como restaurador da glória de Deus na vida de alguém. Muitas vezes uma pessoa não conhece Jesus Cristo porque nós não temos a vontade de tirar o nosso traseiro do sofá para ir falar com uma pessoa. E nós temos que entender que crescimento de igreja e evangelização não é obra do pastor, é obra de todos nós, coletivamente. Alcançar, conquistar, discipular, converter é obra de todos nós. Nós, como igreja, precisamos ser esses instrumentos de restauração. Então, Ananias
Anani foi lá, visitou Neemias, Neemias ficou sabendo, e aí ele se colocou em intercessão. Outra coisa interessante, Deus forjou o caráter de Neemias para que ele nunca fosse indiferente à situação do povo de Deus, ainda que a sua situação pessoal estivesse muito bem resolvida. Deus também colocou em Neemias um espírito de intercessão e de genuíno sofrimento pela dor alheia. Eu te pergunto, a dor dos outros mexe com você? Ou será que nós temos o coração tão endurecido que o sofrimento dos outros não nos incomoda ou nos aborrece? Porque muitas vezes tem pessoas que têm... Sabe qual é a diferença entre pena e dó? Tem pessoas que têm dó, não têm pena. Dó é o seguinte, tem uma pessoa sofrendo na minha frente, e isso me atrapalha, me faz me sentir mal. Então eu tento afastar a pessoa e o sofrimento da minha presença, porque isso me incomoda. Ter pena ou compaixão é você sofrer junto com a pessoa. Ou melhor, ter compaixão, né? A pena é muito semelhante, pode ser considerado semelhante ao dó, nesse sentido. Ai, que droga, por que essa pessoa vem sofrer na minha frente? Isso é ter dó. Está doendo, eu não quero ver gente sofrendo. Ou como diz um, né? Eu não suporto ver pobre, porque a pobreza dele me incomoda. A compaixão é, poxa vida, como eu posso fazer para tirar o sofrimento dessa pessoa? Para ajudar ela a vencer isso, para ela ter menos miséria na vida dessa pessoa. Isso é compaixão. É bem diferente. Então, Neemias tinha um coração compassivo. Ele se incomodava pela dor alheia. E nós precisamos nos incomodar, no bom sentido, de fazer alguma coisa para tirar a miséria e o sofrimento da vida dos outros. Outra coisa que Deus fez com que o coração do rei fosse favorável a Neemias, provavelmente trabalhou para que houvesse uma amizade entre eles, deu a Neemias a capacidade de organização, de modo que este homem já tinha tudo pronto na cabeça, quando o rei começou a perguntar sobre recursos, cronograma de trabalho. Eu acho interessante. Olha só, como algumas coisas são importantes. Aqui eu quero trabalhar o tema principal desse estudo, que é o seguinte. A restauração acontece quando Deus encontra pessoas cujo propósito não é superficial, cujo foco não é prejudicado por muitas coisas que nada têm a ver com o projeto de Deus. Segundo, a restauração acontece quando existem pessoas ordeiras que sabem o que querem. Neemias não foi pego de surpresa pelos acontecimentos. Enquanto ele intercedia na presença de Deus, Deus provavelmente começou a lhe falar no coração, planeja. Tem muita gente que não planeja e depois não sabe por que não alcança. Planeja. Se você quer romper um limite, planeje estratégias para chegar além daquele limite, mas não se entregue ao acaso. Muitas pessoas, quando chega a oportunidade, não conseguem aproveitar a oportunidade porque não estão preparadas. Diz um ditado chinês, que a oportunidade é um homem que passa correndo por você e que tem um topete alto, tipo um rabo de cavalo, na frente da testa. O resto é tudo careca. Se você não pegar o topete de frente e ele passar por você, você vai tentar pegar na cabeça dele e vai escorregar no couro liso. Não vai conseguir pegar. Ou seja, esteja preparado para as oportunidades. Em todo o tempo. Seja planejando na presença de Deus. Neemias era um homem preparado. Quando o rei começou a fazer perguntas técnicas, o que você quer? Ele sabia o que ele queria. O que você precisa? Ele sabia o que precisa. Quanto tempo vai durar isso? Ele já tinha algo para dizer. Eu estimo que vai durar tanto tempo. Porque a gente não sabe dessas coisas, nós não conseguimos recursos, sabia? Sabe por que muitas vezes nós não temos recursos? Não é porque os recursos faltam. É porque os recursos só vêm para coisas que valem a pena. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples.
Um dia eu tive um sonho de construir uma cama com rodas para o seu Edson, e para que ele pudesse se deslocar por aí e pudesse, na sua enfermidade, poder se movimentar. Só que sai caro. Eu estimo que aproximadamente foram gastos mais de R$7.000 na construção daquela cama. Mas os recursos apareceram. E apareceram dos lugares menos esperados. Por quê? Porque havia um projeto que valia a pena. Às vezes, os recursos não aparecem porque os projetos que são apresentados não valem a pena. Mas quando é uma coisa que vale a pena, as pessoas estão dispostas a investir nisso. Perceba a diferença. Muitas pessoas reclamam porque não têm recursos, mas muitas vezes é porque também não tem projetos para que os recursos apareçam. E projetos dignos, não projetos egoístas, projetos fracos, projetos às vezes um tanto quanto superficiais, como a restauração de um avião da Segunda Guerra Mundial, um bombardeiro B-52. Sabia que tem uma associação nos Estados Unidos de pessoas para consertar e manter funcionando um único avião B-52? Que são patrocinados e eles têm todos os recursos necessários para manter o avião tinindo o tempo todo. Em todos os shows aéreos, aquele avião chega, pousa com a sua glória, a sua beleza, lembrando a potência desse avião na Segunda Guerra Mundial. Pois é, porque era um projeto que as pessoas acharam que valia a pena. Botaram na internet, já tem recurso. Pela falta de projetos, não há recurso. E Deus mesmo não coloca. Então, quando o rei pergunta primeiro sobre a questão da sua tristeza, Neemias fica assustado porque a etiqueta na corte não permitia que as pessoas entrassem tristes na presença do rei. Especificamente, Neemias, porque ele era o copeiro. O copeiro é o sujeito que come a comida do rei e bebe a bebida do rei antes que ele e da sua família, para que eles não sejam envenenados. Eles esperam um pouquinho. Você está bem? Estou. Né? Não morri, então você pode comer. Compreende? Então, o copeiro tinha essa função, era uma espécie de guarda-costa do rei, e era uma pessoa de extrema confiança. Então, quando Neemias estava triste, poderia parecer aos olhos do rei que Neemias já estava sentindo os efeitos do veneno e sabia que ia morrer, e ele estava esperando que o rei comesse para que ele também morresse. E poderia ser considerado alta traição o simples fato de ele estar triste na presença do rei. Por isso ele temeu. Mas havia sinceridade. Uma das coisas que eu observo também é o seguinte: tem pessoas que reclamam porque a sua tristeza não é levada a sério. Quando o rei perguntou para Neemias o que estava acontecendo, se Neemias tivesse apresentado uma razão tola, egoísta e superficial para a sua tristeza, eu estou triste porque o Coxa perdeu o campeonato. O rei ia mandar ele catar coquinho, ladeira abaixo. O rei não ia dar a mínima bola para ele. Que coisa mais tola para se ficar triste? E daí se o Coxa perdeu, ganhou, se o Paranaense ganhou, Paraná, sei lá. Você é que é triste por coisas mais sérias. Existem coisas mais sérias para despertar a nossa tristeza, a nossa preocupação. Quando Neemias apresentou a sua preocupação era uma preocupação nobre. E o rei entendeu. E por isso a tristeza dele teve respeito da parte do rei. Porque não era uma tristeza egoísta. Eu queria tanto ter um Monza. Queria tanto ter o que é carro bom hoje? Um Camaro amarelo. Desculpa, veio um flashback lá de 1900 e Guaraná com rolha, né? Eu queria tanto ter um Camaro amarelo, um Tesla. Eu estou triste por causa disso. E vai dormir triste, um pouco ligando. Agora, eu fico triste quando vejo
povo indefeso, sofrendo horrores na mão de pessoas brutais. Isso é uma tristeza que merece respeito. Eu fico triste quando vejo que algo precisa ser feito e não está sendo feito para que pessoas tenham ao menos uma vida digna. Isso é uma tristeza digna de respeito. E foi isso que trouxe a Neemias a sua possibilidade de conseguir recursos sobrenaturais. É interessante também que a restauração acontece quando pessoas não estão focadas em sua glória, em seu nome. Esses dias eu estava conversando com uma senhora e ela falou uma verdade. Ela é católica roxa, mas ela tem alguns pensamentos assim, bem interessantes. E ela falou assim que ela odeia ver pessoas que vão dar alimento na rua e fazem selfie, entregando alimento. Que ela diz que isso aí é hipocrisia. O ideal é você fazer e ninguém saber. Em vez de postar no Face, olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu estou dando comida para os pobres. Fica anônimo. Deus tem me tratado isso no coração, Josias. Algumas vezes Deus vai te usar e saia de cena como se você fosse um Zé Ruela, um Zé Ninguém. Não precisa ficar mostrando, olha como Deus me usou. Deixa isso de lado. Sabe por que tem muitas pessoas que não podem ser usadas por Deus? Porque se forem usados por Deus, vão querer um tapete vermelho para passar por cima dele, sob aplausos, sob luz de holofote. Querido, seja esquecido completamente de você mesmo. Neemias, ele disse assim, essas coisas aconteceram porque a boa mão de Deus estava comigo, eu sou um Zé Ruela, mas Deus resolveu me usar. Glória a Deus por isso. A bondade é de Deus, não é minha. O sentimento de compaixão que colocou no meu coração foi Deus, não fui eu. E, para variar, o tempo já está avançado, eu vou ter que encurtar rapidamente a mensagem. Neemias foi com todo aquele aparato. E uma das coisas que acontece, gente, quando você entra num projeto de restauração, saiba que virá oposição. Gente para dizer que não vai funcionar, que não vai dar certo. Ali teve aquele sambalá. Não era gente qualquer, gente, eram reis, eram príncipes. Esses que estavam fazendo oposição a Neemias. Eram pessoas que queriam manter a situação atual para que continuassem usurpando e se aproveitando dos outros. E por isso, Neemias encontrou toda aquela oposição. Neemias foi e não fez alarde. Ele, de novo, não focado em si mesmo. Muita gente fala grandiosamente e age miseravelmente. Você dizer que vai fazer isso e aquilo, prometer. Eu posso chegar aqui num culto e dizer assim, daqui para frente as coisas vão mudar, porque nós vamos fazer acontecer. Faça acontecer e não fale que vai fazer acontecer. Neemias não falou para ninguém. Foi lá, avaliou a situação, tomou informações, tomou pulso da situação. Uma das coisas que é importante, gente, a restauração acontece quando as pessoas não vivem de fantasias, mas são apegadas à realidade. E a realidade, veja só, muito importante isso. A realidade nem sempre é o que é atualmente. A realidade é aquilo que pode ser se nós trabalharmos. Qual é a diferença entre sonho e fantasia? Já falei isso algumas vezes, existe um estudo sobre isso. O sonho é a realidade que ainda não foi construída. A fantasia é uma fuga da realidade. Fantasia seria, por exemplo, se Neemias sentasse em Jerusalém e começasse a desenhar uma cidade de ouro, com pedras preciosas, né, e um monte de frescurinhas, e ficasse só no desenho, só na planta. Realidade é você olhar o serviço que tem que ser feito.
e dizer, nós vamos começar por aqui, e o que nós queremos é construir isso, e nós vamos ter que fazer esse trabalho e usar essas estratégias para chegar até esse ponto. Isso é um sonho. É algo que pode ser feito, e não é uma fuga da realidade. Então, resumindo, meus amados, nós vemos algumas coisas interessantes. A restauração acontece quando existem pessoas que são intensas e focadas naquilo que fazem, que se incomodam pela dor alheia, e estão dispostas a lutar muito por aquilo, para que aquilo aconteça. A restauração acontece onde há pessoas de caráter nobre, que projetam coisas nobres e perseveram em coisas nobres. Não são pessoas mimadas e egoístas que choram por coisas pequenas. A restauração acontece onde há pessoas calcadas na realidade, não na realidade atual, mas na realidade de que pode ser através do nosso trabalho. Olha aqui, a realidade atual. A realidade que pode ser depende de você e de mim. Então, existem os pessimistas que olham a realidade atual e dizem, o que é o que vai ser sempre. Existe os alienados que dizem, um dia vai acontecer. E existem aqueles que dizem, os sonhadores, né? Verdadeiros sonhadores, através de muito trabalho, nós vamos construir isso. Quem você é? Tudo depende de você se colocar na presença de Deus e se deixar usar por Ele. Ele está trabalhando por trás dos panos, mas a vida é uma obra de tapeçaria. Enquanto que existem linhas num sentido, existem linhas que se cruzam no outro. A obra de Deus cresce sempre em direção ao propósito, mas atravessada com essa obra de Deus está sempre a nossa ação em obediência ou não aos planos dele. Que Deus faça de você uma pessoa de propósitos firmes, focada, frutífera e um restaurador de brechas, um restaurador de ruínas antigas. Que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Vamos ficar em pé e orar? Deus amado, obrigado por essa palavra. Obrigado porque nós não somos pessoas alienadas e nem tampouco distantes da realidade. E também não somos escravos daquilo que hoje é, mas entendemos aquilo que pode ser se nós nos colocarmos nas Tuas mãos e fazemos o que nos compete. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude para que sejamos instrumentos de restauração na vida dos outros, na nossa vida, na vida comunitária, na nossa igreja. E que Tua glória se manifeste, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus o abençoe.